Juliana, 8 horas e 30 minutos, 8 horas e 30 minutos, vamos seguindo com esse Manhã Cidade. A gente volta a falar sobre a exposição de crianças e adolescentes na internet, porque ainda tem um outro viés para a gente falar sobre esse assunto, que é o ponto de vista psicológico. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Patriota, então, quais são as consequências que essa exibição pode causar no desenvolvimento, na personalidade dessas crianças e adolescentes? Bom, quem vai trazer essas respostas aqui para a gente é a Emanuela Silvestre. Ela é professora do curso de Psicologia aqui da Uninassal, psicóloga especialista em Psicologia Infantil e Educação Inclusiva. Professora, bom dia, bem-vinda à Cidade FM. Hoje nós vivemos em um mundo onde as crianças têm a cada dia um acesso mais precoce, a esse mundo virtual. E quais são os prejuízos que esse uso excessivo de telas, esse uso excessivo da internet pode causar, mentalmente a essas crianças? Bem, a gente precisa primeiro pensar, qual é a idade dessa criança. As crianças têm um acesso muito rápido às telas e isso precisa ser orientado pelos responsáveis. Crianças de 2 anos, por exemplo, elas só precisam ter 1 hora de tela supervisionada. A partir disso, há um prejuízo nas questões cognitivas, nas questões sociais. Então é muito importante que essa tela ela seja controlada pelos responsáveis. O uso da internet ele é fundamental para o desenvolvimento, como atividades pedagógicas, estímulos, mas precisa ter um tempo limitado e não deixar livre como vem acontecendo ultimamente. Quais transtornos esse uso excessivo pode ocasionar na criança? Depressão, ansiedade, isso tudo está envolvido? Não existe um transtorno específico que a tela causa. Então, por exemplo, existe um mito que tela causa autismo. Isso não existe, isso é um mito. Mas pode potencializar as questões de ansiedade. Por quê? A tela, ela traz algo pronto para a criança, Ela mostra aquilo e é algo pronto. Então, a criança não trabalha a sua imaginação, a sua criatividade, porque ela recebe aquilo já mastigado. E a criança em desenvolvimento, ela precisa desenvolver essas suas potencialidades, em que a tela, ela bloqueia isso. Então, muitas vezes, a tela ela vai funcionar como uma babá, para que os pais possam fazer determinadas coisas enquanto a criança está na tela. Mas se não for uma atividade com baixo estímulo visual, isso pode sim ocasionar questões de ansiedade infantil. Professora, quais os sinais a criança dá, quando ela está ali podendo apresentar algum transtorno? E os pais devem ficar atentos e identificar que aquilo pode estar sendo causado pela internet. O primeiro sinal é a questão da irritabilidade, baixo limiar de frustração, ou seja, a criança muitas vezes quando ela é tirada dessa tela, ela entra em crise, ela chora compulsivamente e aí os pais percebem sim que existe também o vício nessa tela. Pelo muito acesso a essa tela, então as crianças podem ficar assim com essa situação. Então nada mais é do que ponderar. A criança vai sim ter o acesso à tela, mas esse acesso à tela ele precisa ser controlado, tanto no tempo, tanto no que a criança assiste. Porque muitas vezes você dá o celular ao seu filho e você não tem controle do que ele assiste. E hoje em dia existem vários aplicativos, ou até mesmo no próprio celular, onde você controla a idade do conteúdo que a criança assiste. E aí nesse controle você sabe o que a criança assiste, também você controla o tempo de tela. Professora, você falou que para a criança ter o primeiro contato com a internet a partir dos 2 anos, 1 hora só por dia. Isso muda, por exemplo, se a criança tiver algum transtorno, autismo, por exemplo? Sim, isso muda. Crianças com deficiência, é comprovado que o excesso de tela ocasiona mais questões de crise. Então é muito importante que as crianças que tenham deficiência tenham menos acesso ainda a telas. Por quê? Como eu já foi falado, a tela ela já está as coisas prontas. Então essa criança ela está em desenvolvimento. Então a tela ela pode retardar essas questões do desenvolvimento. Então é importante que os pais possam brincar com seus filhos como antigamente, e não usar o objeto celular como brinquedo. O celular ele não é um brinquedo, é tanto que você não vê nenhuma loja de brinquedos vendendo o celular. Porque o celular ele é um material, ele é um mini computador na sua mão, onde você vai ter acesso a várias coisas. Então é importante a gente minimizar esse uso de tela para crianças com deficiência.
Perfeito. Obrigado pela participação aqui com a gente. Emanuela Silvestre, professora do curso de psicologia aqui da Uninassal, né? Trazendo aqui orientações importantes para a gente. Renata, Vitor. Obrigada, Patriota. Tá aí, né? Toda a explicação que a gente já imaginava, né, Vitor? 8 horas e 35 minutos. Vamos falar sobre futebol.